Olá, turma 202, olá, turma 301, olá, turma 302, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nosso canal no YouTube, aula de reforço de matemática, para exercitarmos os exercícios de matemática, dado em sala de aula, data de hoje, 21 de 8 de 2024. Nosso canal preferido de matemática, Matemática JV. Sejam bem-vindos, queridos, pela aula de hoje, tá? Estava com saudade de vocês. Bom, gente, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto matemática financeira, tá? Matemática comercial e financeira. Eu já disponibilizei hoje pela manhã, bem cedo, o material para vocês, tá? Um material de apostila. Então, ali tem algumas explicações, a fórmula dos juros simples, que é o assunto que nós vamos ver hoje, e a fórmula do montante também. E aqui eu tenho algumas atividades para vocês. Então, foi esse material aqui que eu disponibilizei hoje pela manhã para vocês, tá certo? Então, aqui nós temos aqui algumas explicações, as formas que nós vamos trabalhar e aqui algumas questões que vamos resolver hoje. E vamos utilizar também o livro Prepara, algumas questões do nosso livro Prepara, que é o livro produzido pela Secretaria de Educação e fornecido para nossas escolas. E é um material muito bom, ok? Bom, antes de iniciar o nosso assunto, tem alguns avisos que eu quero dar para vocês. Bom, primeiro é a paciência, que a reforma já está se concluindo, a nossa quadra já está 100% pronta, o piso está belíssimo, está muito bonito, o auditório já está sendo concluído, então só um pouco mais de paciência, os trabalhadores estão a mil, tá? Ontem nós tivemos uma reunião à tarde entre os professores, tivemos a oportunidade de dar uma olhada, as salas todas já estão com ar-condicionado, então é só ter um pouco de paciência que eles estão correndo. Ok, gente? Mas enquanto isso, vamos ter as nossas aulas. Lembrando que sexta-feira, a aula de matemática é presencial. Na escola, eu estarei aguardando vocês cedo. E as outras aulas eu vou estar disponibilizando o vídeo e resolvendo a lista de exercícios. Ok? O segundo aviso que eu vou dar agora sexta-feira é sobre uma Olimpíada que a escola foi convidada. A escola foi convidada a participar da Olimpíada de Educação Financeira, tá certo? E eu quero envolver as minhas turmas nessa Olimpíada. Já tem o material, tá todo o material já, e ela é interessante porque vai cair juros simples, juro composto, que é o próximo assunto que nós vamos trabalhar em sala de aula, desconto, que também vamos trabalhar. Então vão cair algumas contas, alguns cálculos de matemática financeira que nós estamos trabalhando em sala de aula. Ok? As provas são 15 questões objetivas, todas de marcar. Tem uma leitura legal. Eu estava vendo o material do livro que eu vou fornecer para vocês, está muito bom, tá certo? Tem certificado, tem medalha, tem premiação para a escola, tem premiação para os alunos, premiação para os professores. Então, a escola já foi feita a inscrição, agora eu preciso acertar com vocês, os alunos interessados em participar. Eu gostaria que fosse 100% de participação de vocês. Mas aí eu não posso forçá-los, então vocês vão ter que dizer quem quer participar e eu faço a inscrição pela internet. Eu sou o professor coordenador desta Olimpíada da de Educação Financeira da escola. A prova vai ser realizada do 17 ou ao dia 19 do mês de setembro. Tá? Então vamos determinar um dia no cronograma da escola e vamos fazer a prova. A prova só tem duração de 1h30. Tá? Não é aquela prova puxada de matemática, da Olimpíada de Matemática, daquela Olimpíada de Astronomia, que elas são provas puxadas. Essa não. Tá? Ela tem bastante leitura. Os cálculos são esses que nós vamos ver. Tá? Juros simples, juro composto, porcentagem, tá? Desconto, que são cálculos que não necessitam tanto aquele trabalho, então, tá certo? Então, eu aguardo, vou querer a participação de todos vocês. Certo, gente? Bom, para a nossa aula de hoje, eu separei a parte de juros simples, tá? Nós já vimos regra de 3 simples, já vimos regra de 3 composta, já vimos porcentagem, divisão proporcional, está dentro do conteúdo que nós estamos trabalhando, tá certo? Bom, a questão dos juros é algo bastante simples, comum, mas infelizmente alguns alunos ainda têm um pouco de dificuldade de entender. O que é o juro? Juro é uma quantia que você promete pagar, devolver para a pessoa, que é uma quantia emprestada. Você pediu alguém um dinheiro emprestado, ou pediu um financiamento para o banco emprestado, ou você foi comprar numa loja, não tinha dinheiro para pagar à vista, então você parcelou em alguns meses, para você pagar,
Então, além daquela quantia, que é chamado de capital, que nós vamos já ver, você ainda promete pagar uma quantia a mais. Essa quantia a mais é que é determinada de juros. Então, juros é um valor, um capital, um dinheiro, que você promete a pagar a mais pelo valor que lhe emprestou e pelo período de tempo também que você ficou com dinheiro ou você levou para pagar a prestação. Tá certo? Bom, aqui na lista de vocês eu coloquei uma pequena definição para a gente. Juros simples. Os juros simples são percentual, ou seja, um valor cobrado sobre um valor inicial, que é um capital, de uma operação financeira, como empréstimo ou investimento. São calculados com base no capital, que é dinheiro, grave logo cada um das incógnitas. Também é cobrada uma taxa de juros, quanto por cento você promete pagar para essa pessoa em cima do valor emprestado. Tá? Então, a taxa percentual também tem que ser levada em consideração e o tempo que você ficou com o dinheiro. E o tempo ele pode ser calculado em dias, meses, anos, bimestres são a cada 2 meses, trimestre a cada 3 meses, semestre a cada 6 meses. Então, vai depender da aplicação que você fez. Ok? Olhem bem, o que é o juro? Juro é o valor que você promete pagar a mais, além do dinheiro que você emprestou. Isso acontece muito com caixinha. É muito por aí, está sendo muito comum aí com caixinha. Ou seja, a pessoa está um pouco endividada, está precisando de dinheiro para resolver o problema, que eles procuram uma pessoa que tem aquela caixinha, que é um grupo de pessoas que têm um dinheiro, né, para investir, e aí você pede R$100 emprestado para a pessoa. E aí você promete que depois de um mês você vai pagar, além do dinheiro que você pediu emprestado, capital R$100, você ainda vai devolver o percentual para ela. Geralmente as pessoas cobram por aí 20% em cima do que você emprestou por mês. Então, 20% de R$100, como nós já vimos em porcentagem, equivale a R$20. Então, um mês depois, você vai ter que pagar, além dos R$100, mais R$20, tá? Que é o juro cobrado pelo dinheiro emprestado e pelo tempo que você ficou. Ok? Então, é isso que nós vamos aprender a calcular. E ela tem uma fórmula. Para você calcular os juros, você precisa de um capital, que é dinheiro, tá? Professor, me empreste R$100. Pronto, me empreste o capital. Qual é a taxa percentual que o senhor vai cobrar? Então, eu vou cobrar uma taxa de tantos por cento. E por quanto tempo você vai ficar? Ok? Como é por cento, dividido por 100. Esse 100 vem do signo de porcentagem. Tem algumas fórmulas por aí que alguns professores trabalham, eles não trabalham com esse 100 aqui. Mas em compensação, esse valor ele tem que ser transformado para a razão decimal realmente como ele é. Digamos, 2%. 2% é 2 para 100, que é igual a 0,02. Ou seja, ele não utiliza esta fórmula para símbolo de porcentagem, ele utiliza a fórmula decimal. Se ele utilizar a fórmula decimal, então ele não utiliza o número 100. Mas a grande maioria dos professores trabalham com o denominador 100, ou seja, dessa forma que fica até mais simples de se calcular. Ok? Mas na sala de aula nós vamos resolver alguns exercícios na forma de razão e também na forma decimal. Ok? Pronto. Então, juros que nós prometemos pagar além do dinheiro que nós pedimos emprestado, você leva em consideração o capital, o dinheiro que você pegou emprestado, a taxa porcentual que vai ser cobrado e o período, o tempo que você vai ficar com o dinheiro, dividido por 100. Onde esse J, a incógnita, representa os juros que você vai pagar, o C é o capital, dinheiro que você vai pegar emprestado, I é a taxa percentual, e o T é o tempo que você vai ficar com o dinheiro. Ok? Lembre-se, juros é dinheiro, capital é dinheiro,
Taxa percentual é por cento. E o tempo, você vai ter o quê? Período. Vou colocar aqui período. No caso, período ou dias, ou semanas, ou meses, bimestre, semestre, ano. Dependendo do enunciado da questão, você vai reparar bem e você vai identificar. Ok? Então, esta é a nossa forma que vamos trabalhar os juros simples. Além da lista também, tem uma outra forma, que é esta do bem aqui. M é igual a C mais J. O que significa esse M aqui? Esse M, ele representa o montante. Também ele é importante. Por quê? Você pegou R$100 emprestado, certo? E prometeu pagar em um mês juros de 20%. No outro mês, passar esse mês, quanto você vai devolver para a pessoa? R$20? Não, R$100 não. Você vai devolver o montante do capital, que é R$100, mais os juros que você prometeu pagar R$20. Então você vai pagar o montante de R$120. Ok, gente? Também é a forma. Gravem bem aí, tá? Cada um deles. Certo? Bom, do livro Prepara, eu tirei algumas questões para nós trabalharmos. Daí eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Na lista de vocês. Na lista de vocês eu já coloquei 2 exemplos resolvidos, bem detalhados. O que ele diz aqui no primeiro? Vou só fazer um resumo rapidinho aqui, tá? Olhem bem. Eu vou só tirar os dados da primeira questão, tá? O que ele diz? Um capital de R$1.500, um capital de R$1.500 a uma taxa percentual de 5,8% ao ano. Pessoal, o que é esse? Ao mês, desculpe. É ao mês. É a abreviação, tá? AA ao ano, AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AS, desculpe, ao semestre. Então, olhem bem essa abreviação. Num tempo de 1 ano e 2 meses. Olhem bem. Qual foi os juros que rendeu? Olhem bem. Olhem só o problema. Você pediu emprestado R$1.500. O acordo feito foi que você pagaria uma taxa de 5,8% ao mês. O período que você vai ficar com esse dinheiro, você vai ficar 1 ano e 12 meses. Quanto vai ser cobrado de juros? Além disso, quanto você vai pagar de montante? O problema não tem, mas eu estou colocando essa questão para a gente. Tá? Então, olhe bem. Capital de 1.500 a uma taxa de 5,8% ao mês. No período de tempo de 1 ano e 2 meses, quanto nós vamos pagar de juros e qual o montante que nós vamos pagar. Tá? Quanto vai render de juros e quanto teremos de pagar de montante. Ok? Primeira questão, por que, professor, vem aparecendo esse tempo aqui? Porque na taxa, porque a taxa e tempo tem que corresponder sempre ao mesmo período. 5,8% ao mês. Então, isso aqui não pode estar em ano. Isso tudo tem que ser transformado para meses. Se estivesse aqui 5,8% ao ano, tudo isso aqui teria que ser transformado para ano. Então, como é que eu faço para transformar? Isso vai ficar fracionado, tá? Decimal, com uma vírgula. Na sala de aula nós vamos ver como é que fica. Então, eu vou ter que transformar tudo isso para meses. Então, já sabemos que um ano tem 12 meses, com mais os 2 meses, nós temos um total de 14 meses. Então, esse capital de 1.500, a uma taxa de 5,8% ao mês, ficará com a pessoa por 14 meses, quanto a pessoa vai pagar de juros. Então, ela tem 14 meses para pagar esse valor. E quantos de montante ela vai pagar, ok? Fórmula
juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Vamos lá na forma? Juros é igual... Qual foi o capital investido? R$ 1.500. Lembre-se que vírgula 00 é a representação da nossa moeda. Nossa moeda só tem no máximo 2 casas decimais. Tá? Isso nós trabalhamos bastante na sala de aula. Vezes a taxa 5,8%. Tá? Não precisa colocar o seu 8%, porque já vai aparecer o 100 bem aqui. Vezes o tempo, 14 meses. Dividido por 100. E este número 100, se é uma constante. Por que se é uma constante? 5,8%, na verdade é 5,8 para 100. Esse símbolo de porcento representa esse denominador 100. Tá? Então a gente não coloca mais. O que eu ensinei para vocês? 0 no antecedente, 0 no consequente, cancela a mesma quantidade. Então, 15 vezes 5,8 vezes 14 dividido para 1 é 15 vezes 5,8 vezes 14. Vamos lá multiplicar esses aqui, tá? 5,8 vezes 15. 8 vezes 5, 40. 0 sobe 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Somando 0, 7, 8. 870 vezes 14. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 7, 28, sobe 2. 4 vezes 8, 32, mais 2, 34. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. Somando 0, 8 mais 0, 8. 4 mais 7, 11, sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Certo? Então vai dar o total de 12.180. Ah, tá, desculpe, ainda tem uma casa decimal bem aqui, gente, olha, tá vendo? Não prestar atenção? Tô pisando na bola, né? Então, uma casa decimal, vou colocar bem aqui a vírgula, tá? Como se a vírgula existisse. Então, vai ficar uma casa decimal. Agora sim, tá vendo? Não presta atenção que tem uma casa decimal, então fica uma vírgula. Se eu não preciso, eu teria eliminar logo, era melhor. Mas como eu acabei esquecendo, então eu vou deixar com a vírgula. E aí uma casa decimal, uma casa decimal. Então vai render de juros, em todo esse período, R$ 1.218. Só de juros, vai render R$ 1.218. Ok? Agora ele quer o quê? O montante. Quanto você emprestou para ele? 1.500. Quanto rendeu de juros? R$ 1.218. Somando 0 mais 8, 8. 0 mais 1, 1. 5 mais 2, 7. 1 mais 1, 2. Então vai render um montante. R de real, S cotado cifrão. R$ 2.718. Então, esse é só os juros. Você vai ter que devolver para ele o montante de R$ 2.718. Ok? Pessoal, o que foi que aconteceu aqui? É porque ao fazer a multiplicação 15 por 5,8, ao fazer, eu não prestei atenção que aqui tem uma casa decimal. Então, tem que ficar uma casa decimal aqui também. Tá? Como é o zero, lembre-se nossa aula de número decimais. Não precisava estar aqui e aí iria aparecer 1.218. Mas como eu acabei fazendo o cálculo, não prestei atenção que tinha que ter essa vírgula, então eu fiz com a vírgula bem aqui. E aqui vai ficar uma casa decimal também.
Pronto, que é o zero também, ok? Então, só de juros R$ 1.218, ok? Então, dê uma boa olhada aí, gente. Toda vez que a gente for trabalhar com dinheiro, com vírgula, sempre fazer com calma, sempre fazer com bastante calma, porque um pequeno detalhe, se não prestar atenção, nos leva ao erro, ok? E é uma questão que eu acho legal, tá? Juro simples, juro composto, que é uma fórmula, basta você identificar quais são as incógnitas, substituir e resolver a fórmula, que é um assunto legal, ok? Dê uma boa olhada aí, gente. Tá? Vamos lá para a segunda questão. Vamos ver a nossa segunda questão aqui. Um capital, taxa de juros. Essa questão ficou incompleta. Mas lá na sala de aula eu prometo levar para vocês. Até aqui também na minha lista ficou incompleta. Não tem como. Porque ele colocou 3,2. Até que ele dá para ver. Tá? Aí vocês completem, tá? O que é que diz a segunda questão? Um capital de R$ 1.000 a uma taxa de juros 3,2% ao mês. Então, lembre-se que o tempo tem que estar ao mês, tá? Num tempo de 6 meses, rende os juros de quanto em reais? Tá aí a questão, tá? Um capital de R$ 1.000, sendo cobrado uma taxa de 3,2% ao mês, vai render em 6 meses quanto de juros? Certo? Vou dar um minutinho aí para vocês resolverem. Bom, já viram que o estudo está novo, né, gente? Não tem mais aquela vara de pesca. Aposentei a bichinha. Agora nós temos os nossos cubos mágicos, tá? A coleção está aumentando. A coleção está aumentando bastante. Vamos lá, gente. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Toda vez que você for resolver o conselho que eu dou, coloque os dados e a fórmula. Escreva sempre a fórmula. Sempre escreva a fórmula, porque é mais fácil logo você gravar, tá? Então, os juros que vai render o capital de R$ 1.000 vezes uma taxa de 3,2%, por isso que já pensei que eu não preciso mais do segundo de porcento, vezes o tempo de 6 meses, dividido por 100. Certo? 0 no antecedente, 0 no consequente, cancela a mesma quantidade. Pronto. Então, os juros vai ficar 10 vezes 3,2 vezes 6 dividido por 1, vai ficar 10 vezes 3,2 vezes 6. Pronto. Então, juros é igual 10 vezes 3,2. Agora, não vou esquecer que tem uma vírgula. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1, 3. Somando 0. 2 mais 0, 2. Aqui sobra 3. Como é que eu tenho uma casa decimal com uma casa decimal? Como a casa decimal é 0, pela propriedade fundamental do número decimal, esse 0 não aparece. Professor, mas se eu deixar e calcular? Só vai lhe dar trabalho, tá? Mas você pode, mas contando que conte também lá no resultado final, tá? Que essa é uma casa decimal, então tem que deixar uma casa decimal também. Então vai ficar 10 vezes 3,2, 32, 32 vezes 6. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Então vai render de juros R$ 192. Só de juros, ok? Então,
Eu vou escrever que juros é igual, R de real, cifrão 192,00. Professor, e o montante? O montante você soma o capital de R$ 1.000 mais o juros de R$ 192. Então vai dar um montante, R cifrão, R$ 1.192. Pronto, aqui está o resultado, ok? Ó, aqui ele pede um montante nessa questão, tá? Ok? Aí tem uma pequena observação, na sala de aula eu vou levar a questão ela completa. Aí ficou com uma falha de impressão aqui, tá? Mas o que ele diz? Que nesse caso, a taxa ao mês já está correspondendo ao tempo mês, então não precisa fazer nenhuma transformação, ok? Professor, esse caso aqui, esse tempo tivesse em 1 ano, tá? Seja uma taxa de 3,2% ao mês, num período de tempo de 1 ano, ficou 1 ano lá o dinheiro emprestado, sendo investido. E aí você teria que transformar esse 1 ano para 12 meses. Ok? Então dê uma boa olhada aí, gente. Então, vamos lá. Resolver uma próxima questão aqui. Professor, com esta fórmula, eu só posso calcular os juros? Não. Lembre-se que toda conta matemática tem sinal de igualdade, primeiro e segundo membro. Tá? Isso é uma equação, tem conta, isso é uma equação. Então, nesse caso, se eu der o valor dos juros, der o valor da taxa e der o tempo, significa que eu quero que calcule o capital. Se eu der os juros, der o capital, der o valor da taxa, significa que eu quero calcular o período que ficou o dinheiro emprestado, ou seja, o tempo. Se eu der o capital, se eu der os juros, deu o capital, deu o tempo, eu quero quanto por cento foi feito o dinheiro, foi emprestado o dinheiro. Então, lembre-se que eu posso calcular cada um deles, tá certo? Então, nós vamos calcular agora um capital, uma taxa e um tempo, tá certo? Então, dê uma boa olhada. Vamos lá para a nossa lista de exercícios. Aqui, segunda questão, tá? Que é no vestibular lá de São Paulo. No balancete, tá? Ou seja, o contador fez o balanço, né, de toda uma empresa, consta que certo capital, segunda questão, o senhor não faz o primeiro, porque é para determinar os juros, isso aí nós já sabemos calcular, tá? Então, qual o capital, se ele quer o valor do capital, é porque ele vai me dar os juros, vai me dar a taxa, vai me dar o período, ou seja, o tempo que ficou prestado o dinheiro. Certo capital, foi aplicada uma taxa de 30% ao quê? Ao ano. Durante 8 meses. Durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de juros igual a R$ 192. Tá? Qual foi o capital aplicado? Qual foi o capital aplicado para essa questão? Olhem bem, a fórmula é a mesma. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Olhem bem, gente, tá? Pronto, gente, tá? Então, capital, eu quero saber, é uma taxa de 30% ao ano em 8 meses. Rendeu um juro de R$ 192. Então, nós temos um pequeno problema aqui. Ó. A taxa está em ano e o tempo em meses. Então, alguém vai ter que se transformar ou de 8 meses para ano ou de ano para meses. Como é que eu faço para transformar? Se isso aqui é ao ano, ou seja, um ano, então basta eu dividir esses 30%. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Aí, ó, quando eu fizer a divisão do que foi calculado ao ano,
por 12, eu tenho aqui o período por mês. Tá certo? Isso aqui vai ser formado, pode ser formado em mês para não pode, mas vai dar um valor decimal. Isso na sala de aula a gente vai trabalhar isso também, tá? Então, 30 dividido para 12, 3 vezes 12, 36, vai passar, não pode, vou dar por 2. 2 vezes 12, 24. 24 para 30, faltam 6. E agora, gente? Aumenta, acrescentando zero muito bem, e aqui no quociente uma vírgula. 60 dividido por 12, dá por 5. 5 vezes 12, 60 para 60 não falta nada. Ou seja, 30% ao ano equivalem a 2,5% ao mês. 2,5 vezes 12, 30. 30% que é no ano todo. Aí, gente, pronto. Transformei com o mesmo período de tempo. Agora é só jogar na fórmula. Vamos lá? Conta de juros, 192 é igual, o capital eu quero calcular, então fica na fórmula de incógnita, vezes a taxa, 2,5, não coloca mais por cento, tá? Já tem um 100 do por cento aqui, vezes o período de 8 meses dividido por 100. Ok? Não tenho zero para cancelar, tá certo? Não esqueço na proporção. Esse 192 aqui, quem é o denominador dele? 1. Então, antes a gente vai fazer essa multiplicação bem aqui. Então, 192 está para 1, assim como C vezes 2,5, 2,5C, 2,5C vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20. Como aqui eu tenho uma casa decimal também. Então já sabe que o zero, pela propriedade fundamental, não há necessidade de aparecer. Então 8,5 vezes 8, 20. 20 vezes C, 20C dividido para 100. Professor, apareceu um zero. Então, cancelamos os zeros. Vai ficar 192 está para 1, assim como 2C está para 10. E aí agora a proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes 2C, muito bem, 2C. 192 vezes 10. O que foi que eu já falei na sala de aula quando você multiplica com o número 1 acompanhado de zeros? A vírgula caminha para a direita. Quantas casas decimais for a quantidade de zero? Como é que é um zero? Então a vírgula vai caminhar uma casa. Então você vai acrescentar um zero, tá? 0 vezes 2, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 1, 2. Ó, já ia. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1 dá 1. Somando 0, 2, 9, 1. Ou seja, 1920. Ó. Como é multiplicação, essa vírgula aqui caminha para a direita, uma casa decimal acrescenta o 0. R$1.920. Como eu quero calcular o valor do capital, o número 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o capital aplicado foi, vamos lá dividir. R$19 dividido por 2 dá por 9. 9 vezes 2, 18. Para 19 falta 1, abaixa o 2. 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 2, 12. Para 12 não falta nada. E o zero que sobra vai para o quociente. Ou seja, vai ter que ser aplicado um capital de R$960. Ok? Item C. Tá? Então, o capital aplicado foi um capital de
R$ 960. Professor, ele poderia também pedir o montante que foi pago no final da transação? Também. Qual seria o montante? Então, seria esse capital de R$ 960, mais os juros que você teve que pagar, que é de R$ 192. Então, seria um montante de 0 mais 2, 2. 6 mais 9, 15, sobe 1. 9 mais 1, 10 e 11. Então, você teria que pagar um montante de R$ 1.152. Mas a questão aqui não pede o montante, mas poderia pedir também. Ok? Então, esse seria o processo para calcular o montante. Certo, gente? Então, dê uma boa olhada nessa questão. Professor, vamos ver agora uma dívida de R$ 13.000. Vamos, sexta questão. Olhe bem, eu vou precisar pagar, tá? Só para a gente ver a sexta questão, que ele quer que calcule a taxa. Então, sexta questão. Olha só o que ele diz. Uma dívida, que o tempo do celular, estou preocupado com o tempo do celular, que ele tem uma alimentação de memória, né? Bora ver se ela está rolando aqui. Ainda está. Vamos lá. Uma dívida de R$ 13.000 foi paga 5 meses após ser contraída e os juros pagos foram de R$ 780. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Agora ele quer a taxa. Então vamos lá. Uma dívida de R$ 13.000, então um capital de R$ 13.000, foi paga no tempo de 5 meses. 5 meses. E os juros pagos, ou seja, os juros pagos foram de R$ 780. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Pronto, aqui está, gente. Ok? Vamos lá. Então, qual é a fórmula? A fórmula é sempre a mesma. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Qual foi os juros pagos? 780. Qual o capital? 13.000. Qual foi a taxa? É o que eu quero calcular. Por quanto tempo? 5 meses dividido por 100. Aqui está a nossa fórmula. 0 no antecedente, 0 no consequente, para facilitar, diminuir, reduzir o valor dos números, eu cancelo. Então vai ficar 780. Tem o antecedente aqui, o consequente aqui, com 1. Sempre vou precisar dele para poder utilizar a proporção. É igual 130 vezes I vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Vezes I, 650I. Dividido por 1. Pronto. Calculando a proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes 650i, 650i, 780 dividido vezes 1, 780. Como eu quero calcular o valor de i, está multiplicando, passa dividindo. Ok? Olhem bem. Já? E agora, gente? 0 no antecedente, 0 no consequente, eu cancelo. Então, a taxa aqui é 78 dividido por 65. Então, a taxa é igual 78 dividido por 65. Se eu fizer aqui por 2, 2 vezes 65 é 130. Vai ultrapassar demais. Então, dá por 1. 1 vezes 65, 65. 65 para 68. Vou fazer uma pequena subtração aqui. Dá 3. Dá 1. 1 vezes 65 é 65.
65 para 78 faltam 13, tá? Então, 1 vezes 65, 65. 65 para 78 faltam 13. E agora, gente? Acrescento zero e aqui no quociente uma vírgula. 130 por 65 dá por 2, como eu falei ainda agora. 2 vezes 65 dá 130. Para 130 não falta nada. Então, a taxa de investimento foi de 1,2. 1,2 o quê? Por cento. Que período, gente? Aqui já está. Ao mês. Eu vou colocar abreviado mesmo, tá? AM. Então, a taxa foi 1,2% ao mês. Pronto, gente. Tá? Como o tempo está curto, o celular ele tem uma capacidade pouca de memória, tá? Nós já temos 40 minutos de aula, certo, gente? Então, dê uma boa estudada, não deixe de estudar. As colegas lá da coordenação de educação estão fazendo a busca ativa porque alguns alunos não estão comparecendo às aulas, lembrando que as férias já acabaram, tá? E os conteúdos estão sendo dados, todos os professores estão indo para a escola, todos já estão tendo aula, fazendo aqui revezamento, porque não pode ter muita gente na escola, tem muito material de construção, tá certo? Mas as obras já estão se encerrando, então vão para a escola, gente, tá certo? Então, sexta-feira eu vou resolver mais exercícios e não esqueça da nossa Olimpíada de Educação Financeira. Ela vai ser importante para a nossa escola vai ser importante para vocês, tá certo? Então, eu espero que tenham gostado das aulas. Bons estudos, gente. Estou contando com vocês. E até a próxima, gente.